né? Que em todo o Brasil e outros países também. A Rádio Brasil Central de Goiânia e Goiás também que nos divulga para Brasília, né, também internet. E eu dou sempre graças a Deus pela C4 TV Web, que ela que me projetou Margarita para o mundo, né? Então, queria falar uma coisa aí. Tendrá tiempo. Especial, tendrá tiempo elecciones. Ahorita lo dice, más luego lo dice, ¿vale? Luego le doy la palabra otra vez. Assim, só uma coisa que eu queria falar também para Paty Ramírez. Margarita, você a parte está assistindo. Margarita, se tiver uns 2 meses e pouco, mais de 3.000 mulheres de Brasília e outros países. Por exemplo, Argentina, Estados Unidos, Honduras, Itália, França e vários países de mulheres me mandando solicitações em Instagram. Então, eu não conseguiria com certeza esse reconhecimento, né, se não fosse a C4. Então, hoje eu falo ao Luiz Carlos, né, que dou graças a Deus a ele, porque ele foi lá a pessoa que me ajudou no começo e continua me ajudando. E você também faz parte da minha vida, porque está me dando o espaço em tu programa, e conhecer pessoas especiais como Paty Ramírez, que eu fiquei sabendo a história dela. Ela falou que tinha feito um trabalho, sei lá, um trabalho em uma emissora, mas eu sei que ela fez também uma emissora aqui do Brasil, né, que passou aqui, como ela é mexicana. Falei, papai, não, eu conheço, eu não acompanho muito telenovelas, mas o rapaz falou, não, a parte eu sei quem é ela, que ela trabalhou em tal emissora do Brasil, porque aqui o Brasil, Margarita, ele retransmite muita novela de México aqui em Brasília, SBT, entendeu, Margarita? No SBT de Brasília, ele retransmite muitas telenovelas de México. Então, a Paty é conhecida em Brasília, com certeza. Brasília conhece ela. Então, hoje, o mundo me conhece, graças a Deus, pela C4 e as parcerias que temos feito pelo mundo, né? Lá fora. Ok, Marcelo. Excelente, excelente. Bueno, vamos a pasarle la palabra ahora a Paty. Marcelo, manténgase ahí. Vamos a pasarle la palabra ahora a Paty Ramírez, que nos va a seguir hablando sobre el medio ambiente, de lo que yo estaba hablando, de todo eso. Tenemos ahí también a Edwin. Hoy estamos debatiendo. También usted va a opinar también del medio ambiente, de lo que está pasando en el mundo. Así que, Paty, tiene la palabra. Ok. Sí, mira, pues respecto a lo que tú decías, Margarita, pues sí, es muy cierto, igual a lo que decía Edwin, pues muy malo, ¿no? Que la gente sea así tan necia y que no entienda de que tiene que poner la basura donde debe de ser, donde corresponde. Y creo que como tú decías, pues el coronavirus nos dejó una lección, y aún así, por todo lo que pasamos, todo lo que vivimos y seguimos viendo que la gente sigue muriendo por todo eso, pues pienso yo que siguen necios, porque pues no hay la precaución de que tengan el cubrebocas, o de que se laven las manos antes de ir a comer, o que cada vez de que salgan a la calle tienen que usar el gel. Y yo pienso que pues ya porque no lo ven a uno con cubrebocas, ya toda la gente anda igual, y eso nos afecta, porque nos pensamos que ya todo está bien cuando no está bien. Ahorita se está retomando otra vez de poner los cubrebocas, porque el ambiente todavía no está bien, la salud de uno por lo mismo. Debemos de entender en ese aspecto de usar lo que son los cubrebocas y traer lo que es el gel, tener la precaución de lavarnos las manos, y también de no tirar las cosas al piso. O sea, por eso están los contenedores, para poner la basura en su lugar. Y como tú dices, ya cada contenedor tiene su nombre para poner, por ejemplo, lo que es orgánico y lo que no es orgánico, o sea, poner cada cosa en su lugar. Nada más tener un poquito de conciencia y hacer las cosas como deben de ser. Ok. Ahí está muy bien la opinión de Paty Ramírez sobre el medio ambiente.
Eleiciones, ¿você quiere decir algo sobre el medio ambiente, lo que está pasando ahora? ¿Qué mensaje usted le envía ahí a la persona? ¿Qué debe de hacer para evitar esto? Em Brasília há muitas queimadas, né? Desmatam as florestas, as matas aqui do Brasil, né? Um país tropical que ainda tem muitas matas, né? E eles então desmatam e queimam, né? Depois que fazem derrubar a mata, queima e também retiram madeiras, né? E acredito que Maria o Batista. meio ambiente tem que ser tratado com mais respeito e também com amiga, amor Maria também, Batista, né? Com ¿cómo amor, está? porque todos dependemos do meio ambiente, porque hoje está ficando escasso a chuva em mundo. Aqui também em Brasília, que tem várias matas ainda, mas estão desmatando as matas do Brasil. E a nossa Amazônia, que é uma grande floresta tropical aqui, né, no Brasil, ela está sendo desmatada. Aos poucos eles vão desmatando, sempre desmatam, mesmo que haja fiscalização satélite, né? Mas eu acredito que o homem é um dos maiores causadores dessas coisas ruins, né, que acontecem no mundo. É quando desvia rios, córregos para exploração de ouro e el garimpo, né? Então aqui em Pará tem muito isso, explorar garimpo para retirar ouro, né? Que você sabe que é uma joia muito preciosa, né? O ouro é a joia mais preciosa, a joia mais preciosa que tem no mundo, né, Margarida? Então, aqui tem essas práticas aqui no norte de Brasília e outros estados de Rondônia, Acre, por aí vai. Mas eu já escrevi uma poesia, está em outro livro que está guardado, que fala que nós temos que cuidar do meio ambiente, né? Que nós temos que proteger, porque nossos filhos que virão no futuro, né? E no futuro possam ter um lugar melhor para se viver, né? Um lugar mais tranquilo, que haja um sol não tão quente, né? Que está tendo no mundo, tenho acompanhado pela internet, muita questão, né, de temperatura em Europa, né? Eu escrevi isso, ia colocar no livro novo, mas a editora já pegou o material, não tem como mandar mais. Mas em outro momento vou tentar, de repente, publicar isso, Margarida. É interessante as temperaturas em mundo que está subindo. Estão morrendo por causa do calor, né? Exatamente. Então, infelizmente, o homem é o causador desse clima ruim que está tendo em mundo, né? Exatamente. Todos somos culpables do meio ambiente. Desmata e também desvia os cursos de rios, córregos, né? Então, isso aí acho que tem que ser banido, tem que ser deixado um crime que tem que ser muito combatido aqui em país Brasil, que é um país muito rico em minérios, né? Aqui tem muito ouro. Bruno, quer participar? Viu, Margarida? E ferro também. Muita pedra preciosa aqui em Brasil. Bruno, ¿quiere entrar a mi programa para hablar un poco de medio ambiente, de todo? Para mandar el link. Ok. Vale. Me gustaría que la central opinara algo sobre esto que estamos, ¿verdad? Que está pasando en el mundo entero, sobre el medio ambiente, porque, ¿verdad? Todo unido, ¿verdad? Sacamos algo positivo. Así que, central, le paso la palabra para que opine sobre el medio ambiente, lo que estamos viviendo mundialmente. Vamos arriba, central. Ok. Um saludo aí a todos, a Lupita, a Margarita, Pedro, Elcione, e a todo o público, né, que nos acompanha nesse momento. Bom, para a gente falar aí alguma coisa, né, sobre os acontecimentos, né, cada país tem um fenômeno diferente. O da Europa eu não tenho assim muito entendimento, né? O pouco que eu ouço é através da nossa apresentadora Margarita, através do Edrin e através de outras pessoas que se comunicam conosco. Mas eu posso falar aqui dos países, né, vizinhos, aqui ao Brasil, claro, falando sobre o Brasil, né?
A questão do clima, aqui para nós também, nós aqui do Sudeste e da região Sul, nós aqui temos quatro estações. María Lima, le he Verão, enviado el link para que entre. Outono, primavera, e agora, né, nós ainda estamos na primavera, quase no final, né, da primavera, que é a estação das flores, né, e no meado de novembro, quase já no final, a gente passa para o verão. E o verão, aqui no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, vou falar mais pelo sudeste, né, que é a região que eu tenho mais conhecimento, resido, né, morei em São Paulo, então, como são metrópoles grandes, são grandes metrópoles, cercada por serras, né, por morros, e a questão do asfalto. O asfalto é excelente, claro, né? É o futuro, então todos nós gostamos do futuro, embora nós não estamos ainda preparados para o futuro. Porque a água, quando cai, ela tem que escorrer para algum lugar, né? E, infelizmente, nós ainda não temos, né, estes equipamentos. Nós também não temos educação, que é a questão de não jogar lixo, nas ruas, nos ralos. Às vezes você está no ônibus, você tem um papel de bala, um papel de alguma coisa, você, em vez de guardar para colocar no recipiente apropriado, não. A gente tem a mania, eu mesmo já fiz, às vezes eu faço, e depois que eu faço é que eu vou me corrigir, mas aí já aconteceu, né, de pegar o papel e jogar na rua, no bueiro. E quando, às vezes, a gente visita uma outra cidade, a gente, quando chega, a gente fica, muitas das vezes, com vergonha. Eu mesmo, né? Porque a gente tem que cortar na carne, porque não adianta a gente falar do vizinho e a gente não se corrigir. Então, eu tiro eu como exemplo, que eu também tenho esta mania feia e brabíssima. E com certeza, na nossa casa, a gente não joga papel em qualquer lugar. Tipo, em cima da cama, em cima do fogão, dentro da panela. Jogar papel dentro da geladeira, isso a gente não faz na nossa casa. Bruno, já mas a gente tem o prazer de jogar na casa dos outros. Maria Batista também entre no programa. Infelizmente, é a realidade. Então, a gente precisa Mi hermano Sassá se educar. quiere entrar no programa. Em alguns países não acontece isso pela questão da educação. Infelizmente, nós brasileiros não temos. Nós somos, digamos, carinhosos em receber as pessoas, abraçar, brincar. Excelente. Claro, alguns países isso não acontece. Alguns países é opa, opa, bom dia, boa tarde, e só. Aqui não, aqui tudo é festa, mas a gente precisa corrigir também este problema. Quando a gente se fala de jogar lixo, esse lixo ele corre para as águas. E a gente acaba jogando contra o meio ambiente. Nós somos contra o meio ambiente. Esta é a palavra mais certa. Porque não adianta a gente ficar, a tartaruga morreu, o passarinho está enrolado com uma linha no fio ou numa árvore. Os peixes estão morrendo, são muitos peixes morrendo. Aí o golfinho está boiando na água porque ele engoliu garrafas de vidro. Mas não adianta a gente ficar, olha. Mas geralmente eu posso, sem sombra de errar, 90% das pessoas quando faz, pode ter certeza que ela contribuiu de jogar uma garrafa, um copo. Claro que não vai se lembrar. Porque geralmente quando a gente comete esse tipo de erro, a gente nunca lembra. Faz parte do ser humano, nós somos seres humanos. Então não adianta a gente culpar A, culpar B, mas a gente tem que culpar a gente, começar pela gente. A gente tem que aprender, a não cometer esse tipo de erro, tipo de crime,
não dizer crime, porque nós somos criminosos porque jogamos papel, lixo, sofá, fogão, ventilador. Já vi televisão, nós temos aqui a 1 quilômetro nosso aqui que passa rio. O rio que já foi navegável, o rio que já deu para se tomar banho. Né? Hoje, eu não sei como alguns peixes se aventuram, né, em tentar sobreviver ali. Porque o que vocês imaginar que tem aqui no rio, tem. Se você chegar, mas lá, digamos, lá não joga sofá. Joga. Sofá, guarda-roupa, fogão, máquina de lavar, carro, eu já vi, peças de carro, tá? E é que a gente não tem tempo de estar filmando para trazer para colocar, mas a hora que der, a gente vai fazer isso. Ou melhor, vamos esperar mais um mês e meio, que é o mês das chuvas aqui, no ano passado. Foi o ano passado, não, foi esse ano, em janeiro. O rio aqui transbordou. Aqui, aonde eu estou, aqui no estúdio, entrou água. Entrou 10 centímetros, é isso aqui de água. Aqui, olha que é alto. O outro estúdio ao lado também entrou mais. Mas isso a gente nem podia reclamar, porque nós contribuímos para isso. Hermanos, então, entra el para programa, nós, seres humanos, referente ao meio ambiente, nota 0 para nós, seres humanos. Porque tudo que está aí de ruim acontecendo, nós somos o único, exclusivo, que ninguém tira isso, de nós, seres humanos. A gente está destruindo tudo aquilo que Deus fez. Então, a gente vê o clima, tem países que era verão, agora está chovendo. Tem países que era meia hora de inverno, agora é 9 meses, 1 ano. E Deus está dando troco, merecido. Então, a gente não tem nenhum direito de reclamar. O único direito que a gente tem é de fazer a coisa certa. Não jogar lixo nos rios, tratar com respeito, o nosso meio ambiente, porque senão vai acontecer isso. Em vários países, aí chegando a 50, 55 graus, eu posso dizer na boa, está pouco ainda. Tinha que chegar a 100 para torrar. Pelo menos eu sei que torrou aquele não vai atrapalhar mais o meio ambiente. Bruno, eu lhe enviei o link, entre. Igual aqui, nós tivemos aqui em Petrópolis, que houve desabamento, a serra desceu, foi pouco. E esse ano tem mais. Que você vai lá verificar, continuam jogando lixo no mesmo local. Bruno Fitosa, aqui nós temos programa, que eu lhe enviei o link. Continuam jogando tudo que vocês imaginam lá. Agora teve o primeiro turno, lotado de papel de candidato na beira do rio. Ainda não deu aquele vento, ainda não deu aquela chuva, mas assim que der, vai tudo para dentro do rio. E daqui 2 meses começa a chuva de verão aqui no Rio de Janeiro, São Paulo também, Minas Gerais, Espírito Santo, que são os 4 estados, sudeste. Então é a realidade. Muita gente vai dizer, caramba, mas que cara radical. Não, a gente tem que ser radical com a gente mesmo, porque a gente faz a bobagem e a gente paga. A gente paga, mas continua fazendo. Igual agora, a Margarita gravou esse vídeo, esses dias. Pode ter certeza, se ela voltar lá, no mesmo local, vai estar com o mesmo problema, se não tiver pior. Porque o ser humano, ele é ruim, o ser humano, ele é perverso, não tem jeito. Então, não tem como, vou dizer o quê? Vou falar bonito? Não dá. Não tem como, a gente tem que ser real, realista, E às vezes eu não gosto de falar, às vezes eu não gosto de opinar, porque quando você fala a verdade, você toca na ferida, as pessoas não gostam. E, geralmente, as pessoas que não gostam são as que mais cometem aquele erro que você está tocando na ferida. Ok? Essa é a minha opinião. Sou o Carlos Costa, aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Falei em português, porque é um assunto que a gente fica tão irado que às vezes fogem um pouco a palavra do espanhol, mas eu fiz questão de falar pausadamente para que todos possam entender. Espero que tenham entendido. Para fechar, na questão do que nós temos de melhor no mundo, primeiro
nós temos uma coisa mais importante e a gente não está dando valor, né? A gente joga tudo que não presta lá, que é a nossa água. Sem água ninguém vive. E o ser humano não está nem aí com a água. Esse é o primeiro. O segundo é o nosso ar, que a gente também polui. Eu também poluo, porque às vezes eu queimo lixo aqui do lado. Tem essa também, a ver a madeira. Então, no momento que você queima aquilo tudo, forma aquela fumaça, você já está destruindo o meio ambiente. Então, eu também tô nesse bolo também do ser humano que não vale nada. Eu também estou nesse bolo. Eu também cometo. Eu vou dizer que sou santo? Não sou santo. O único santo são os bebês que nascem. Aqueles são santos. Até os 2 anos. Partiu dali, a gente já começa a ensinar eles também a ser ruim igual a gente. O ser humano é assim. Você não vê nenhum animal fazer isso, a não ser o ser humano. A não ser a gente. A gente liquida o outro, bate no outro, prejudica o outro. Bruno, eu estou chamando, Bruno. O outro. O animal não. O animal ele cuida. A não ser quando é presa. Aí a presa é o alimento dele. A única coisa que o animal faz é comer a carne. É a sobrevivência dele. Ele é pronto para aquilo. Tem um outro que é só vegetariano. Como a preguiça, ela só come frutas, folhas. Não adianta você botar ali um bife, um frango, que ela não vai comer. Aquilo ali não é alimento dela. Mas nós, seres humanos, nota 0 para a gente. E a gente agora ainda está nessa, pelo menos aqui no Brasil. Nós estamos numa questão de eleição, tem aquela... Boa tarde. O lado mal que participe de mi e tem um lado bem. Eu lhe mandei o link. E na Bíblia está lá escrito, há anos atrás, Jesus, inocente, que veio para trazer a paz, e o lado mal, Barrabás. Então, o chefe na época lá, Pilatos, lavou suas mãos, entregou na mão do povo. Povo, nós, seres humanos, de novo. Nós, de novo. E o que o povo todo gritou? Crucifica-se Jesus e solta Barrabás. É o que nós estamos agora, vivendo, no próximo domingo. E a gente está aí. Uma parte solta Jesus e a outra parte crucifica, libera Barrabás. E aí? E a gente fica mais estarrecido que o povo, os líderes, vou direto aos líderes, alguns super-líderes que a gente acreditava que ele estaria do lado do bem, está lá transvestido do lado do mal. Não vou citar nomes que não vale nem a pena. Infelizmente, nós aqui estamos passando por esse momento também, infelizmente. Enfim, foi só isso aí para fechar. Aqui no Rio, no Brasil, 20 horas e 1 minuto. O Robson vai verificar ali quanto está dando de audiência e já eu passo. Boa noite para todos. Continue com o programa El Show Internacional TV com Margarita Bruno, todas as quinta-feiras, das 18 às 21 horas, horário do Brasil, e das 23, se eu não me engano, até as 2 da manhã. Eu não tenho bem certeza, mas daqui a pouco a Margarita fala o horário neste momento. Aqui no Brasil, 20 horas. Ela vai dizer que horas são nesse momento aí em Madrid. Segue daí. Ok. Aquí en Madrid tenemos ahora la 1:02 minutos de la mañana. Tenemos aquí, ¿vale? Esa es la hora de aquí. Bueno, le voy a pasar la palabra de nuevo a mi estimado Edwin. No te escuchas, Margarita. Margarita, está cerrado su micro. Ok. Aquí tenemos ahora mismo la 1:02 minutos. Tenemos, espérate, Carlos, a ver, ¿cuántos minutos, cuánta audiencia tenemos ahora mismo? 5.114.000 personas. 5.114.000
personas en este momento. Sí, señor. Vamos arriba, central. Vamos arriba. Aquí estamos. Bueno, ahora mismo le paso la palabra a mi estimado periodista Edwin Pérez. Y también tenemos ahí otro invitado, señores. Le vamos a dar la entrada ahora. Vamos arriba, Edwin. Emocionado, Carlos. Brasil es el hermano mayor de Sudamérica. Bueno, y lo malo que pasa en Brasil también tiene repercusión en otros países de Latinoamérica, y más aún teniendo en cuenta que en Brasil está gran parte de la Amazonía, que también compartimos con Bolivia, Ecuador. Entonces, lo que se hace con la naturaleza en Brasil afecta a todo el mundo, porque está claro que es un gran proveedor de oxígeno, de madera, de recursos naturales, de minerales, que si se pudiera explotar racionalmente y con metodología, ser una cosa. Sí, continúe, Eddie. Guadalupe, cierra el micro para que Edwin pueda continuar. Cuenta porque es una... Pati, cierra el micro. Pati, para que pueda continuar Edwin. Pati, cierra el micro para que Edwin pueda continuar. Cierra el micro. Pati. Pati. El micrófono está cerrado, no se escucha nada. Ah, vale. Digo, Pati, que cierre el micro para que Edwin pueda continuar. ¿Cierro micro? Sí, cierra micro para que Edwin pueda continuar. Que no se... Continúe Edwin Pérez. Entonces, lo que es importante es tomar estas lecciones que estamos viviendo ya con vistas hacia un futuro, pero inmediato. Tiene que haber un cambio inmediato en la actitud, en el respeto a la naturaleza, en la búsqueda de un equilibrio, porque el equilibrio se ha roto y que hay un factor que está desequilibrando todo, que es la guerra de Rusia y Ucrania, que afecta a Europa y que afecta a todo el mundo. Eso ya está desequilibrando la economía, la naturaleza. Si hay uso de armas nucleares va a afectar obviamente a territorios muy grandes. Peor si se habla de la guerra sucia, las armas que pueden ser de impacto mucho mayor. Entonces, realmente es importante que tengamos una defensa de la naturaleza y que estemos atentos ante cualquier agresión que sufre nuestra madre tierra, nuestro cielo, nuestra agua, nuestra tierra, nuestra flora y nuestra fauna. Así que realmente esta alianza que, por ejemplo, estamos haciendo esta noche desde Brasil, España, México y otros países, tiene que servir para un cambio de actitud de todos los que están gobernando este mundo y que no lo están haciendo nada bien. Margarita, adelante. Ok. Bueno, bien dicho la palabra que usted está diciendo ahí, claro que sí, que ahora tenemos una amenaza todavía peor, que es que quieren volar el acueducto, ¿verdad que sí? La planta vamos a decir, el acueducto de reserva que tiene Ucrania, y ya Putin pues quiere tirar algo radiológico ahí, también quiere volarla para inundar todos los pueblos de su alrededor, ¿comprende, no? Entonces pues estamos con un peligro más mayor todavía que la misma bomba, ¿verdad que sí? Que él piensa tirar. Así que le paso la palabra a Edwin de nuevo. El peligro es grande y eso ha demostrado el daño que se da, por ejemplo, con la bomba atómica en 1945, se arrasó con Hiroshima y Nagasaki. Hubo radiación muy fuertes, no hablemos ni del holocausto nazi en Alemania. Pidemos grandes crímenes comunidad que se han cometido todo este tiempo en Serbia, en Sarajevo, en Belgrado, en la ex Yugoslavia, lo que está pasando en Israel y Palestina, lo que está pasando
la zona de Irán, Irak, Afganistán, etcétera. O sea que realmente las casas son grandes, ni hablar de Corea del Norte y su arsenal militar. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado porque además la gente que maneja estos países no está muy sana, digamos, desde el mismo presidente que está ya en una vejez muy... y otros mandatarios que pueden un acto de desequilibrio y causar daños a la naturaleza y a la humanidad. O sea que el riesgo es fuerte, hay que prepararnos y enfrentar esa posibilidad con la sociedad civil tiene que plantarse firme a través de las expresiones en la calle, inclusive para que nos escuchen una vez por todas, se respete a la naturaleza, que es nuestra única casa. La tierra es nuestra única, el mundo es nuestra única casa, nuestro único hogar, y por lo tanto debemos preservarlo por encima de todas las cosas, Margarita. Ok, en la segunda vuelta vamos a hablar también sobre el velo de Irán, lo que está pasando, la matanza que está sucediendo ahí, ¿vale? Así que bueno, le voy a dar la palabra a un gran compañero, señores. Él es desde Brasil, de la cultura brasileña, mi amigo Bruno Fitosa. Bienvenido aquí al show de Margarita Bruno Internacional TV. Bienvenido, mi estimado Bruno Fitosa, con esa gran parcería que tiene de la cultura, regando la cultura desde Brasil. Vamos arriba, Bruno, le paso la palabra. Boa noite a todos os amigos e amigas. Boa noite, Madame Margarida, Bruno Espino e a todos que estão aqui na produção deste evento. Eu sou Bruno Alves Feitosa, radialista da Rádio Amizades da Salzinha, na Suíça, e presidente da República Alternativa Cultural de Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Nós realizamos um trabalho multicultural, pedagógico, inclusivo, que dignifica o e tradições culturais do Nordeste, do Brasil e do mundo, utilizando como ferramenta útil, né? Disponibilizando critérios multiculturais, utilizando as tradições, todos os instrumentos que estão relacionados com a cultura de raiz, com o objetivo de engajar a sociedade ao exercício da cidadania identitária, dignificando entidades culturais, pessoas humanas de diversas nações, utilizando da metodologia do rádio, ok? Dos eventos culturais presenciais, do método jornalístico, pedagógico e inclusivo, desmontando a misoginia, os ódios, as intolerâncias, tudo que é inútil. A gente quebra isso com a utilização da cultura útil, né? Que é justamente as ferramentas que estão relacionadas ao patrimônio identitário. Então, a gente tem esse método de construção de pontes, construção de intercâmbios saudáveis, né? Através de premiações. Isso a Aline Mello faz de forma sensacional, dignificando agremiações culturais, personalidades que trabalham pela preservação da herança, da memória de diversas nações. Isso a Aline Mello tira meu chapéu, vai ter essa premiação agora, juntamente com a Madame Margarida, né? E essa forma de trabalhar é muito importante. E assim eu tiro meu chapéu, certo? A gente também tem um jornal Sem Censura, 20 anos, certo? E trabalha também nesse sentido, né? De construir pontes e elos de pessoas. E assim eu quero agradecer. Eu sei que o tempo vai terminar daqui a pouco. Quero assim agradecer a todos, mais uma vez, esse acolhimento do meu personagem e também de toda a República Alternativa Cultural, que é, na realidade, uma família, né? De artesãos, artistas, músicos, poetas, literários. A República é isso. É uma família que vem para construir pontes. Eu quero assim agradecer a Madame Margarida e a todos pelo acolhimento. Muito obrigado.
Mi estimado Bruno, me quedan 5 minutos, pero yo le envío ahora otro link porque todavía me queda una hora de programa, ¿vale? Lo que pasa es que usted sabe que cada media hora se cae, ¿vale? Entonces le vamos a enviar otro link y me gustaría también que entrara también, también falando un poco sobre el tema de climático que estamos viviendo ahora. Me gustaría mucho su opinión también, ¿verdad? Sobre eso, con lo que estamos viviendo ahora con el clima, ¿vale? Eso cuando yo le mande el link, sigue hablando de lo de Bosé y también del cambio climático, como usted lo ve. ¿Comprendió? Ok, bueno, todavía puede seguir hablando porque todavía quedan 4 minutos. Mi estimado Bruno. O clima, justamente, é algo de fundamental importância que todo profissional de cultura deve entender. O clima faz parte do arsenal de uma nação, não é certo? O clima deve ser preservado, assim também como o patrimônio identitário de tradições deve ser preservado. O clima, assim como o clima, a natureza, a biodiversidade deve ser preservada pelo profissional da cultura, certo? A gente vê a ação de ruralistas, de pessoas que trabalham de forma ilegal, querendo impor a indústria contra a diversidade cultural e a biodiversidade da natureza. Então, a gente trabalha em prol da biodiversidade, da economia sustentável, certo? Então, a gente quebra isso também, essa questão, essa dinâmica do fundamentalismo, que dá apoio aos ruralistas, que querem destruir a Amazônia, que é o coração da natureza mundial, é a Amazônia. E eles estão destruindo a Amazônia. Destruindo a Amazônia, eles também destroem muitas culturas, né, indígenas, e a gente trabalha pela preservação, né, do clima y de la naturaleza. Así mismo es lo que usted lo está explicando y que todos deberíamos, ¿verdad?, de luchar contra eso porque de ahí depende la vida de cada nosotros, de cada uno, ¿verdad? La salud, los alimentos, la vivencia, los árboles, todo depende de lo que nosotros hacemos con el medio ambiente. O sea que usted está introduciendo un mensaje muy bonito. Me gusta mucho lo que usted está haciendo, hablando sobre eso. Y bueno, también me gustaría saber que usted opinara un poco sobre la guerra de Ucrania, sobre que quieren contaminar el agua, una presa de agua o un tanque de agua que hay. Me gustaría que usted opinara sobre eso. Olha, na realidade, toda guerra não compensa. O que na realidade as pessoas, né, de diversas partes do mundo promovem a invasão da geografia cultural, política, religiosa, tá certo? Eu sou contra a guerra, totalmente. Aqui no Brasil, assim também como está conversando com a Ucrânia, é um absurdo, porque a gente vê essa guerra que representa a invasão da privacidade, tá certo? É uma questão política e religiosa. É uma invasão de privacidade. Então, a guerra, ela representa o quê? Um império, alguém, uma entidade política que quer invadir, assim como acontece com a Amazônia, tá certo? Lá na Ucrânia, a Rússia está invadindo a privacidade política, né, da Ucrânia. É um erro absurdo. Ninguém deve invadir a privacidade política de ninguém. Ok? Então, a guerra não compensa. A guerra é um desrespeito à soberania